Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, a nossa tradicional mesa redonda sobre as questões da contemporaneidade, sobre aquilo que está acontecendo no mundo hoje, aquilo que é relevante, aquilo que vai definir como vai ser o mundo no futuro, o que que vai acontecer, o que que não vai acontecer, enfim. Essa nossa mesa redonda tradicional, o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Hoje, nesse Conversas de número 88, nós gostaríamos de debater com vocês, de conversar com vocês, exatamente sobre aquele assunto que é inescapável hoje, né? Que é o resultado das eleições americanas, a vitória do Donald Trump nas eleições do último final de semana. Enfim, estamos aqui hoje com a nossa mesa redonda tradicional, o Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Pradinho? Voltamos ao Tudo tema bem. americano, né? Pois é, rapaz, é inescapável, né? Isso. Não dá para se falar de outro assunto, né? A conversa agora no mundo todo é a vitória de Trump, né? Sobre economia internacional, sobre o que acontece no mundo, né? O tempo todo é discutir as implicações dessa mudança. Então, nós vamos fazer isso também, né? Vamos lá conversar, e porque nós já conversamos muitas vezes aqui sobre esse processo americano, né? O crescimento da extrema-direita no mundo, o crescimento da extrema-direita no caso Ah, americano, desde a época do saudoso Eduardo Costa Pinto, não é isso? Exatamente. pois é, Muitas vezes rapaz. a gente conversou com o Dudu aqui, com o Bastianzinho, É. esse é E um a tema. Petrobras tendo lucro grande, né? Divulgando lucro grande, Não, já é o etc. Dudu, já é o Dudu lá. Já tá. Numa Mazate, e aí, Numi? É. Mais uma vez, voltamos ao tema dos Estados Unidos, voltamos ao tema do crescimento da extrema-direita, voltamos ao Donald Trump e as consequências para o mundo da vitória do Donald Trump. É. É isso? Um tema inescapável essa semana, então vamos tentar A gente, fornecer algumas análises, né, sobre esse evento. a gente estava É. até afim um pouco de discutir sobre o prêmio Nobel, não é isso? Que é um tema tão econômico, né? Tão, tão a ver com a gente, etc. Mas lá vamos nós para o nosso tema recorrente aqui, no caso do Conversas, E, que é um e o fenômeno, nosso, né? Diga, vai lá, e o Prado. nosso Baixa, né, continua lá vai nos trazer muita novidade, certamente, né, mas no momento está lá, olhando o mundo a partir de Paris. A partir de Paris, né? Num exílio voluntário, né? Ele se exilou em Paris depois que o Marcelo foi colocado para fora do Fluminense. Então, ele, em sinal de protesto, foi para Paris e lá está, né? Deixando claro lá A sua da su- indignação, tá a certo. sua indignação. Bom, Pradinho, antes de começar, lembrando aqui para os nossos amigos, para as nossas amigas, que vocês podem sempre ouvir esse programa no forma, não é na forma de podcast, no podcast Canal IE-FRJ. Nesse podcast, que vocês encontram em todos os tocadores, né, de podcast que tem aí na praça, vocês encontram esse programa na forma de podcast, como também outros programas lá do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu estou assim, estou voltando de férias, né? Tá entendendo, Prado? Estou meio assim, difícil de engrenar, sabe? Assim, naquela coisa complicada. Até só com um toque aqui, rapidinho, que eu estava na Argentina, aí encontrei lá até no Museu acho que no Museu de Belas Artes, eu encontrei com uma figura bem legal, que é o Leandro Yamin. O Leandro Yamin é um jornalista, ele é um produtor de podcast, tem uma central de podcast muito legal, que é a Central 3, que produz uma série de podcasts alternativos, né? São muito bons, muito bons. E encontrei com o Leandro, e por que esse papo aqui? Porque quando a gente montou o Conversas, e resolveu montar uma mesa redonda, a mesa redonda que eu tinha na cabeça era justamente a mesa redonda lá do pessoal do antigo Trivela, que hoje se chama Meio Campo, lá do Leandro e a mim, com uma rapaziada bem legal de futebol. Até falei com ele, cara, você foi importante, eu pensei na hora de montar uma mesa redonda de futebol, uma mesa redonda de
relações internacionais, economia, a gente usou vocês como referência. Então, um abraço lá para o Amin e falar pro pessoal, pô, dá uma olhada lá na Central 3, que é uma central de podcast muito legal. E quem quer ver uma boa mesa redonda de futebol, tem um canal no YouTube também, podcast chamado Meio Campo, uma galera jovem, legal, muito bacana, falando sobre futebol internacional, sobre tudo. Então, fiz um jabazinho aqui pro, pro pessoal lá da Central 3 que está sempre numa dificuldade desgraçada para manter, né, para financiar essas coisas alternativas, que são sempre difíceis. Bom, feito aqui o jabá, feita a propaganda, vamos lá para o nosso tema hoje, que é os resultados das eleições americanas, a vitória do Trump, né? As consequências para os Estados Unidos, as consequências para o mundo e também para a gente, né, para fechar aqui, o que que isso implica para o Verdade. Brasil. Pradinho, começando com você, vamos lá. Trump levou, né? Trump ganhou, não só ganhou, mas deu um chocolate na Kamala. O que que representa não só a vitória do Trump, mas também uma vitória indiscutível, né? Pois é Questionável. uma vitória indiscutível. Um dos debates, afinal de contas, qual foi a contribuição da economia nessa situação? Aparentemente, a percepção da população americana é que a economia não ia tão bem assim. Não, então, isso é um comentário interessante. Agora, como o que nos interessa é ver um pouquinho as consequências dessa situação, eu entrei aqui na internet e comecei vendo quem contribuiu para quê na campanha, quais foram as contribuições das empresas para as duas campanhas, né? Então, lá, o maior contribuinte da campanha da Kamala Harris é Google, 1.464.000 dólares. O segundo maior contribuinte entre empresas é Microsoft, 743 mil. Brown and Brown, Johnson Johnson, Apple, Oracle. É interessante no caso do Trump. American Airlines, Walmart, Boeing, Lockheed, United Airlines, FedEx. Algumas contribuíram bastante para os dois. O Wells Fargo, por exemplo, contribuiu mais ou menos a mesma coisa nos dois. É interessante isso. As fármacos também contribuíram para os dois. Bem, aparentemente, né, as grandes empresas jogam nos dois times. Elas não perdem nunca nesse negócio daí. Ah, será uma mudança? Todos os analistas colocam de que a agenda Trump vai ser muito mais facilmente implementada, porque o Trump chega ao poder com a maioria nas duas, na Câmara e no Senado, né? Eles chamam uma supermaioria, sem poder ser reeleito, né? Pelo sistema americano, você só pode ser presidente duas vezes. Não é um problema de reeleição, né? Ele não pode se reeleger. Então, é tudo ou nada, ele vai certamente fazer isso. Pela uma aprovação feita na Suprema Corte Americana, as suas ações enquanto presidente dos Estados Unidos não são passíveis de avaliação penal, ele tem uma liberdade muito maior que ele tinha anteriormente. Lembre-se que a maioria do Supremo americano é conservadora. Então, a sua agenda doméstica e internacional será levada adiante. Ah, o, eu acho que a principal característica, a principal questão que se coloca vai ser a guerra econômica com a China e as implicações no mercado doméstico americano. A grande pergunta é o seguinte: subir tarifas de produto importados da China terá consequências inflacionárias ou não? O impacto externo será once and for all, será uma vez, será um aumento imediato e depois não ter maiores consequências, isso vai efetivamente transferir empregos para os Estados Unidos ou não?
A questão é o seguinte: se os preços de algum desses produtos aumentam e o salário dos trabalhadores aumentarem, isso levará a uma sucessão de rodadas de aumento de preço com aumento de juros, porque uma das questões que parece que pesou muito na eleição americana foi a questão dos juros, porque como a população, principalmente a população de poder aquisitivo mais baixo, é muito endividada nos Estados Unidos, taxa de juros mais alta tem um peso muito grande para eles. Eles estão vivendo num momento de taxa de juros razoavelmente elevada, inflação relativamente mais elevada. Ah, então, agora, o cenário que nós temos que aguardar é saber o que efetivamente vai ser implementado, né? O que ele promete? Expulsão em massa de imigrantes ilegais, aumento de tarifas da China, em especial, né? Então, a ideia, portanto, seria aumentar o emprego de trabalhadores americanos, né, com menor concorrência de imigrantes, e proteção, né? Os famosos defensores do livre comércio agora vão ter que explicar o que vai acontecer. O mundo está muito mais protecionista do que estava antes, né? E vai ficar muito mais com a política americana. Provavelmente ele terá uma postura mais dura para aqueles que desafiam o poder americano, o que significa que a margem de manobra de países como o Brasil vai se reduzir. O Brasil vai ter que ter uma política externa bem pragmática dentro desse cenário. Nós temos que aguardar um pouquinho, ver o que isso significa. Domesticamente, ele promete reduzir ainda mais impostos. Significa que o déficit público americano aumenta, a dívida pública americana cresce. O teto de gasto deles lá só é um problema se você não tem maioria no Congresso, porque como a dívida deles é em dólar, mas você tem um teto de dívida aprovado sempre pelo Congresso. Então, isso não vai ser um problema para Trump, porque Trump vai conseguir aprovar aumento do limite de endividamento. Então, nós vamos aguardar um pouquinho o que isso ocorre. Vamos rodar aqui um pouquinho, deixa eu ouvir um pouquinho Numa, depois a gente volta com os comentários. Numa, Numa, muitas vezes a gente discutiu aqui, das últimas vezes, que você podia identificar alguns ganhos, inclusive da classe trabalhadora, no governo Biden, né? Pelo menos eu me lembro disso no último programa, vocês estavam trabalhando sobre isso, etc. Mas isso parece que não se refletiu, né? Ou pelo menos não atingiu a percepção do pessoal que a vida estava melhorando, né? O que valeu na percepção é de que a vida havia piorado, né? Que a vida não havia melhorado. E, de uma certa maneira, o Prado, eu me lembro muito que num programa que a gente fez ali, logo no início, ainda acho que 2020, né? O governo Trump, ele vinha bem até a pandemia, né? Ele vinha bem até a pandemia, aí ele dá uma capotada na pandemia, paga um preço por isso, né? Perde a eleição para o Biden, e agora me parece que retoma, né? Retoma aquele governo Trump lá do início, de antes da pandemia, né? Como se, na verdade, o governo Biden foi apenas um interregno, né? Foi apenas um átimo ali no meio, um colchete, entre parênteses, desse movimento do crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos. Luminha, Bom, então, vamos falar já também nessas questões distributivas, mas eu acho que frente a essa eleição, antes de tudo, até mesmo de tentar se projetar para os eventuais rumos, que vão tomar os Estados Unidos sob o segundo mandato de Trump, é fundamental tentar entender o que aconteceu. Como o Trump ganhou, não somente ganhou, mas ganhou com a folga que você enfatizou, ganhou no voto popular, é, ganhou o Senado. é quase 6 milhões de votos, né? Quase 6 milhões, Pois entre é, 5 e sim, 6 sim, ele milhões de votos. passou. Assim, e isso é bastante raro, no caso dos republicanos, porque
última vez que um republicano tinha ganhado o voto popular e era com uma margem bem menor, era o Bush filho, né, em 2004, né? E o precedente anterior era o Bush pai em 88, tá? Então, ou seja, a gente vê que se a gente pegar as últimas 5 décadas, isso é a terceira vez que isso acontece, tá? Então, isso dá um tamanho, né, da vitória do Trump, numa eleição que muitos analistas, eu confesso que eu fazia parte deles, né, achavam que ia se resolver com uma margem muito pequena entre os dois candidatos. E não foi assim. Tá? Então, o ponto que você sublinhou, e que foi colocado pelo Luiz Carlos também, e que teria tido uma percepção que assim, do ponto de vista econômico, né, o mandato do Biden não teria sido tão positivo. Eu acho que assim tem que distinguir aí dois elementos. Primeiro, eu acho que se a gente analisa objetivamente, em muitos aspectos, o mandato do Biden representaria uma ruptura positiva, do ponto de vista progressista, em relação a uma série de fenômenos que tinham se tornado estruturais, desde a Revolução Neoliberal, o início da década de 80, inicialmente carregada pelo Reagan, mas que depois assim, continuam. Se a gente pega os governos, que sejam governos republicanos, democratas, ninguém saiu muito desse modelo. E, nesse sentido, o Biden representaria uma ruptura em relação a isso. Por exemplo, do ponto de vista distributivo, não tínhamos sublinhado em programas anteriores, houve ganhos significativos, particularmente para os trabalhadores que têm o menor nível de renda. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, isso são dados do Economic Policy Institute, né, que é uma entidade justamente que trabalha essas questões de mudanças econômicas, sociais, né, no caso dos Estados Unidos, a partir dos dados oficiais, a gente observa que os 10% de trabalhadores que têm a menor renda nos Estados Unidos tiveram um ganho real de renda, ou seja, descontando a inflação, de mais de 13% entre 2019 e 2023. Ou seja, entre o momento pré-pandemia e o final do ano passado. Tá? Essa melhoria, como a gente tinha apontado também, ela se reflete nas negociações salariais que acontecem em determinados setores e na pungência com a qual os sindicatos mais organizados conseguiram ganhos expressivos. Que se trata dos trabalhadores da indústria automobilística, em setembro do ano passado, mais recentemente, a gente viu trabalhadores dos portos, trabalhadores assim de uma série de setores que conseguiram negociar ganhos expressivos, tá? E, apesar disso, teria tido essa percepção negativa por parte da população sobre o desempenho econômico. Aí eu acho que a gente tem que entrar mais em detalhe nessa análise, tá? Porque um elemento inegável, junto com essa recuperação salarial, se a gente olha os salários médios, também entre 2012 e 2023, houve um ganho real de 4%. Tá? Ou seja, algo que não estava acontecendo há muito tempo. Então, se representaria, uma reversão dessa tendência à estagnação dos salários reais, e dois, talvez mais importante, uma reversão de uma tendência que a gente viu aparecer, na verdade, no início da década de 80, que era que quanto maior a sua renda, maior era o seu ganho salarial em termos reais. E vice-versa. Quanto menos você ganhava, menos era seu salário, sua renda aumentava. Então, com o Biden teve uma inversão nessa lógica, do cada vez mais para os que têm mais
e cada vez menos para os que têm menos. Então, esse é um primeiro elemento importante. Segundo elemento importante, a gente viu um aumento, de novo, e pela primeira vez há muito tempo, né, na verdade, desde o final da década de 70, da taxa de sindicalização nos Estados Unidos. Isso é uma coisa meio automática. A partir do momento onde os sindicatos, alguns pelo menos, conseguem negociações exitosas, como foi o caso, já mencionei, no setor automobilístico no ano passado, aí isso suscita a adesão de novos trabalhadores. Que aí, de repente, bom, tem uma coisa meio pragmática, na visão do sindical nos Estados Unidos. Os sindicatos lá não têm os vínculos políticos que podem existir em outros países. Lá é muito. E realmente o sindicato tem como função a negociação salarial, ponto. Tá? E lá, de novo, a gente vê uma ruptura dessa tendência negativa. Tá? Se a gente for olhar também a abrangência, né, como se chama, do Obamacare, enfim, do sistema de acesso à saúde pública, enfim, do sistema de assistência de saúde pública nos Estados Unidos, também teve um avanço. Então, a gente observa que de forma inegável, teve muitos elementos positivos em termos sociais, que representam uma ruptura com a tendência de piora sistemática observada nas últimas décadas. Do ponto de vista dos dados macroeconômicos, como tínhamos apontado também, a recuperação da economia americana após a crise do Covid foi de longe a mais rápida de todas as economias ocidentais. Tá? A gente teve crescimento expressivo do PIB. Da mesma forma, surto inflacionário que aparece vai desaparecendo rápido. Né? Se a gente pega os dados anualizados em setembro desse ano, de 2024, a inflação caiu para 2,4%. Isso, inclusive, justificou a queda dos juros promovido pelo Banco Central americano. Então, a gente viu que a, a aterrissagem suave, que é uma expressão que é usada muito em macroeconomia, é o soft landing da economia americana, no sentido de você conseguir manter um crescimento relativamente alto, considerando o padrão de consumo, de crescimento das últimas décadas. Uma taxa de desemprego muito baixa. Esqueçamos que a taxa de desemprego atualmente nos Estados Unidos tem 4,1%. Ou seja, uma situação extremamente baixa. Tá? Um controle rápido da inflação. Bom, os resultados, objetivamente, também do ponto de vista macroeconômico, foram excelentes. Aí a pergunta é, então, por que a, a candidatura da Câmara Harris não conseguiu se aproveitar desse balanço positivo? E eu acho que talvez tenha que entrar justamente na questão do pouco tempo de campanha, 100 dias, tá? E no fato que provavelmente até para existir como entidade, como figura política independente do Biden, se você for analisar a campanha da Kamala Harris, ela se referiu muito pouco ao balanço do Biden. Quase parecia que ela nem tinha sido vice-presidente do Biden. Ela não enfatizou esse balanço positivo do ponto de vista econômico. Então, eu acho que parte do problema vem disso. Vem do fato que, supostamente, para criar uma figura política autônoma, ela acabou não meio se desvinculando da herança e, a meu ver, ela deveria ter, pelo contrário, ela deveria ter apostado no enfatizar uma continuidade com o Biden. Tudo bem que o jeito que foi feito também, a renúncia meio forçada do Biden pelos caciques do Partido Democrata, fez com que também o Biden quase não apareça. Se vocês olharem o número de aparição conjunta dos dois, é muito reduzido. Isso não faz muito sentido. Mas a popularidade dele estava muito baixa, Numa. Muito Não baixa a sei, popularidade isso eu dele. já tenho. E aí o problema, assim, você tem várias visões. Você tem uma visão que é guiada, que, a meu ver, inclusive, explica também muito parte, pelo menos, do fracasso nesse caso, mas em outros casos também,
no caso das forças progressistas, né, que é de se basear só em estudos de opinião. Você parte do princípio, as pessoas não gostam tanto, supostamente, do Biden, não acreditam, têm um sentimento ruim sobre a economia. Em vez de você trabalhar, fazer um trabalho de defesa, de explicação, mostrando os dados objetivamente, que são objetivos, de você enfatizar, de ir, sei lá, fazendo vídeos justamente em todos esses setores, essas empresas, esses trabalhadores que beneficiaram de aumentos substanciais. Quando a gente fala dos trabalhadores do setor automobilístico, que é o principal setor em termos de número de emprego e do setor industrial americano, bom, se faz aposta lá, mostra, bom, eles conseguiram 34% de crescimento dos salários nos próximos 3 anos. Isso era fácil. Ele não fez nada disso. Tá? Então, em É, vez de pegar. Isso é a falha, a meu ver, de só guiar sua. Em vez de ter uma estratégia própria, de defender o que você faz, defender suas ideias, você se guia por coisa de comunicação. Deu errado. Né? Pelo jeito, não funcionou. Então, pelo menos, eu acho que a derrota teria sido até mais digna, né? Se você, pelo menos, enfatizasse o que você fez. Tá? Então, eu só acho que já é um primeiro problema, porque no final das contas, o único que falou de balanço mesmo, e obviamente, bom, mentindo, exagerando o lado positivo, foi o Trump, que apareceu com aquele que tem uma dimensão de uma desta. A Câmara, Câmara Harris, em termos de experiência política, o trunfo dela era ter sido vice-presidente, mas não parecia que era, quase não parecia que ela tinha sido. Tá? Então, eu acho que tem aí depois a gente pode discutir, essa é uma visão, mas eu acho que teve um problema de não aproveitar esse balanço positivo, que é inegável, para deixar essa narrativa meio catastrofista, né? E completamente como se chama? Sem embasamento do Trump. Dizer que os trabalhadores estavam melhor na época do Trump do que na época do Ari não faz o menor sentido, do que na época do mandato do Biden, não faz o menor sentido, não tem nenhum indicador que indica isso. Bem pelo contrário. Tá? Outro elemento, só para, eu vou passar de uma palavra para o Luiz Carlos, outro elemento de ruptura que a gente observou muito significativa é que, muito além da mera, vamos dizer, política de protecionista, a geometria variável que tinha praticado o Trump, o Biden também reabilitou a política industrial. Aqueles pacotes gigantes, somando mais de 2 trilhões de dólares que foram anunciados em 2022, também vão, né, no sentido também é no sentido de reerguer o sistema produtivo americano e, inclusive, davam a margem para enfatizar a importância disso em termos estratégicos. E, de novo, isso não foi explorado pela Câmara Harris. Tá? Então, eu acho que houve uma falha estratégica. Tá? Em vez de defender um balanço que objetivamente era bom, em vez de desfazer, óbvio, esses argumentos que os preços hoje são mais altos. Óbvio, você teve inflação, tá? Nunca voltar atrás, né? A passagem de ônibus hoje não tem um preço que ela tinha 20 anos atrás. A inflação é algo que acontece, se não voltar atrás. Então, isso é a coisa mais básica. Em vez de desfazer esses mitos, eu acho que teve muitos erros justamente no manejo da estratégia de divulgação, do balanço, e dois, de crítica até dos argumentos do Trump na parte econômica. Porque o Trump, obviamente, até espertamente, a campanha do Trump não falou de nada de macroeconomia. O balanço dele era ruim e o balanço do Biden era bom. Então, não se aventurou nisso. Foi uma espécie de, nessa parte econômica, foi uma coisa meio, entre as microeconômicas, de falar, vocês, individualmente, cada eleitor tem dificuldade para comprar isso, para comprar aquilo. Tá, ok. É uma coisa que é algo que você podia desfazer. E esse esforço de desfazer essa visão econômica das mais, vamos dizer,
simplista não era tão difícil se você partisse já de um balanço global muito positivo, que é o caso, é objetivo, tá? Inclusive, só para encerrar a minha fala, e já passando a palavra para o Luiz Carlos, o próprio Biden, na quarta-feira, né, fez questão também de frisar, aí alguns vão poder achar que isso foi arrogante, mas que do ponto de vista econômico, o mandato dele foi o melhor há muitas décadas. E verdade, objetivamente. Você pega todas as categorias distributivas, acesso a serviços públicos, fluxos de transferências sociais, nível de crescimento econômico, nível de desemprego, taxa de desemprego, taxa de sindicalização, todos esses elementos que objetivamente e mais ainda para o campo progressista são indicadores de uma mudança positiva, depois de décadas indo só numa direção que era a do neoliberalismo. Então, tudo isso é positivo mesmo. Só que, curiosamente, ganhou uma espécie de, sei lá, uma vergonha em relação a um balanço que era objetivamente bom. Então, isso acho que foi uma falha. Depois podemos discutir sobre outros aspectos. Vou deixar a palavra para o Luiz Carlos, mas depois eu queria também comentar mais precisamente os dados que apareceram sobre o perfil de voto dos grupos na população. Tá? Você tem um estudo que vai sair que saiu no The Economist, e que justamente vai entrando em categorias muito precisas da população, mostrando a evolução da dinâmica de voto para o Trump entre 2020 e 2024. E eu acho muito esclarecedor, em muitos aspectos. Mas vou deixar a palavra para o Luiz Carlos. Pradinho, mas só um pequeno comentário, Numa. Essa discussão sobre a percepção dos ganhos e do avanço, né, do governo Biden, ela já era uma discussão que rolou durante o governo Biden inteiro, você lembra? Durante todo o governo Biden foi isso, quer dizer, não foi um fenômeno que aconteceu na eleição, tá certo? Que foi ali na eleição. Antes, essa discussão já vinha acontecendo, por que que a percepção, etc. E aí você tem uma série de explicações. Mas não foi um fenômeno eleitoral. Foi um fenômeno que atravessou o governo Biden inteiro, essa questão de que das pessoas não perceberem esse avanço. Uma série Não, de aí razões, né? também, eu sou uma pequena observação. Não é algo que acontece pela operação do Santo Espírito, tá? Você tem uma jogada midiática geral, até supostamente por mídias mais progressistas, que batem nessa tecla. E aí, bom, eu não sei, isso teria que ver quais são os motivos que levam, em vez de enfatizar o que havia de positivo, sempre vinham falando sem nenhum embasamento, né? Sou com pesquisa de opinião, obviamente, que eram já pelas próprias perguntas já viesadas, né? Vai alimentando vamos dizer, esse estado de espírito, né? Supostamente pessimista. Então, isso é muito curioso. E isso certamente o Partido Democrata, se quiser fazer uma auditoria, do que aconteceu, uma autoanálise, tem que pensar em qual parte eles falharam vamos dizer, na pedagogia em relação a essa divulgação desses bons resultados. Isso com certeza. Mas só lembrando que já era um fenômeno que já vinha rolando durante os 4 anos, né? Não foi uma coisa, não foi um fenômeno eleitoral, já vinha rolando antes. Pradinho, Bem, Numa, eu vou ser um pouco cuidadoso aí. Eu não me sinto à vontade para discutir a estratégia eleitoral dos dois partidos, porque entra aí uma discussão mais de ciência política que não é tanto assim, eu não me sinto tão à vontade com ela. Mas eu vou trazer aqui algumas questões econômicas que podem, em parte, explicar isso. E eu sou um pouco cético à ideia de que as pessoas não são capazes de reconhecer as coisas que melhoraram para elas.
Então, eu não concordo muito com a sua interpretação. Se não chegou a ela, eu não sei se a divulgação, a publicidade alteraria isso. O fato é que há uma insatisfação na maior parte da população americana. A expectativa de vida nos Estados Unidos continua caindo. As condições de trabalho são ruins. É verdade, o desemprego diminuiu, mas a qualidade dos empregos continua sendo precária. Ah, então, quando você analisa os dados da vitória, você pega os famosos swing states, os estados que, pelo sistema eleitoral americano, eram chaves para isso. Então vamos lá: Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, North Carolina e Geórgia. Em alguns casos, você pega a desastrosa política externa do governo Biden, teve peso, não há dúvida que quando você pega a mudança, pega aqui em Michigan, por exemplo, em Michigan, a perda, você saiu de uma margem de 3% que você tinha para os democratas na última eleição, para uma margem de quase 2% favorável ao Trump nessa eleição. É uma queda monstruosa. Parte disso, eu não sei quanto, pode ser explicada pelo fato da política externa americana teve efeito em Michigan. Muitos eleitores de origem direto ou indiretamente muçulmanos ou que ficaram incomodados com a política externa americana no Oriente Médio, provavelmente não votaram pelo Trump, mas não foram votar. O número de votos nessa eleição foi muito inferior ao número de votos na eleição 4 anos atrás. Pensilvânia também foi uma virada impressionante, de pouco mais de 1% antes favorável ao Trump, aos democratas, para mais de 2% para o outro lado. Então, nos estados em que já havia uma margem democrática, republicana, como Carolina do Norte, cresceu muito. E mesmo em lugares onde a maioria de votos era tradicionalmente democrata, caiu muito para aquele estado de Nova York. Em Nova York, embora os democratas ganharam, a margem de vitória do democrata foi muito menor. New Jersey, a mesma coisa, Illinois, a mesma coisa, enquanto o crescimento da margem pró-republicanos na Flórida cresce muito. O que explica o imenso crescimento do voto latino, em especial masculino, né? Mas mesmo no voto feminino, que deveria ser um ganho, a Harris conseguiu uma maioria feminina menor do que o Biden no sistema anterior. A margem democrata nos jovens, que foi 24% antes, caiu para pouco mais de 10%. Quer dizer, a percepção do governo Biden é muito ruim. É muito ruim. Então, eu acho que isso não se explica pela má divulgação, não. Foi um mau governo na política externa, e você tem algumas questões estruturais da economia americana que não foram invertidas, e a percepção de que os democratas são pró-big business, isso é uma obviedade. De certa maneira, eu acho isso está acontecendo com a extrema-direita, não apenas nos Estados Unidos, acontece com o Brasil e em outros lugares, e a extrema-direita consegue se vender como antissistema, que é uma maluquice, né? Na medida em que os setores mais progressistas deixam de parecer que eles querem mudar a ordem, que essa ordem não atende à massa da população, eles querem reformar, né? As reformas, tradicionalmente, eram agenda de esquerda. Então, desde que os neoliberais fizeram a reforma como agenda à direita
e você perdeu substância, o argumento de que era necessário alterar, reformar a ordem existente para aumentar os direitos dos trabalhadores, aumentar o ganho da sociedade, ou seja, manter algum tipo de utopia, a utopia ficou na mão da direita. Então, o que o Biden. O discurso. Se você pega as pesquisas de opinião, eu não estou dizendo que as pesquisas de opinião sejam o que vão definir última instância, mas refletem um pouco o que a população pensa. As duas principais críticas eram a questão da imigração e a inflação. A questão da imigração é dada pelos republicanos como uma solução fácil. O culpado dos problemas atuais de vocês são, obviamente, os pérfidos imigrantes. Então, nós vamos fazer uma política que nós vamos trazer a indústria de volta para os Estados Unidos e vamos impedir que os imigrantes roubem o trabalho dos trabalhadores americanos. Esse é o discurso, né? É um discurso que parece antissistema, né? É contra a globalização, vamos proteger os Estados Unidos e vamos proteger o emprego americano. É, é, ah, Isso não fica tão claro. Nós estávamos conversando, né, estava trocando ideia com o Bicalho. Eu acho que a grande agenda, pega o caso da Europa, os partidos sociais-democratas não são mais de esquerda, né? Os liberals americanos, descendentes das políticas de Roosevelt, né? O Roosevelt é que começa a ideia de liberal reformista. Eles deixaram de ser reformistas. Agora representam o establishment. O grande capital financeiro não tem nenhum tipo. A esquerda do Partido Democrata é completamente esvaziada atualmente, né? Você falou na questão lá como é que daquele candidato que foi candidato a presidente, né, da esquerda do Partido Democrático, Bernard, hoje não representa nada dentro da estrutura do partido, a sua agenda não foi adiante, colocou muito pouco, influenciou muito pouco no mundo real. Quando se discutiam as questões externas, né, ele tinha, vou usar a expressão lugar de fala, porque ele era de origem judaica, ele foi completamente ignorado, nas questões da guerra inteiro foi completamente ignorado. Então, realmente, a visão que o Partido Democrata é um partido elitista, que está preocupado com o interesse do capital financeiro, que está preocupado com o interesse da máquina de complexo industrial militar, que está enfraquecendo a posição americana, parece bem razoável, não é absurda isso, não é a falta de percepção. É verdade. Agora, que o Trump não é uma melhoria nisso daí é óbvio, mas ele consegue se colocar como tal. Então, a meu ver, que o que nós estamos vendo, e essa é a minha grande preocupação, é um ressurgimento da extrema-direita num cenário muito parecido com o que aconteceu nos anos 30 do século XX. A extrema-direita foi derrotada na Segunda Guerra Mundial com a aliança, né, dos marxistas, dos comunistas, com os segmentos liberais. Durante muito tempo, a extrema-direita ficou fora do jogo. As gerações atuais não mais se lembram disso. A mesma agenda radical da extrema-direita se coloca. Essa um pouco da confusão de que nós somos antissistemas, porque a utopia regressista, né? Nós vamos reinstalar a nação a partir do reforço das identidades dos trabalhadores nacionais, se coloca novamente. Então, ao final, não foi a economia estúpido, foi a ideologia estúpido, né? Você ganhou no discurso, você ganhou na venda de uma utopia regressista, né, do trabalhador americano dos anos 50, né, o Make America Great Again. O ideal é aquele trabalhador bem remunerado, branco, que sustentava a sua família, tinha o seu carrinho, tinha a sua casa, e que os imigrantes não atrapalhavam.
as empresas estrangeiras, não, a indústria era feita lá, não era feita no exterior, o mercado era protegido. Essa ideia que, de certa maneira, foi vendida e foi bem sucedida, sob o ponto de vista eleitoral. A questão que se coloca é o seguinte: vamos ver daqui a 2 anos o que acontece. Porque da última vez, o que enfraqueceu também o governo Trump foi a pandemia, que foi desastrosa, ele não sabia lidar com nada disso, né? Agora não tem pandemia nenhuma, não tem nenhuma desculpa com referência a isso. O que ele vai conseguir dar ao final desse processo? Mas o que nós temos, isso é apenas uma parte do avanço do grande movimento de uma internacional de extrema-direita que acontece no mundo. Perdemos, não existe mais a internacional socialista, mas existe uma internacional de extrema-direita se organizando no mundo, o que é muito assustador. Vou passar de volta aí para você. Vai lá, Numa. Bom, aí algumas observações, em relação à fala do Luiz Carlos. Certamente o Trump conseguiu captar um voto de, dizer de protesto, mas eu diria mais um voto de frustração, né? De Sim, uma parte significativa da população que tem a impressão que ou viu sua situação piorar, né, em termos materiais, em termos sociais, em termos até eventualmente de segurança, né? Ou, e não podemos esquecer isso, pessoas que acham que paira uma ameaça contra o que eles, a situação que eles têm. Ou seja, tem as duas coisas, tá? Tem uma percepção de piora ou um medo que aconteça essa piora. Acho que são os dois elementos importantes. E nisso, de fato, é uma capacidade que tem demonstrado, em período mais recente, as extremas-direitas populistas, né? Mesmo se eu não gosto muito desse termo, mas para abranger assim, as várias vertentes que podem existir nesse mundo, né? Eles têm conseguido captar esse voto. E realmente todo o papel de forças mais progressistas e tentar, o grande objetivo agora seria tentar reconquistar pelo menos uma parte desse voto. Bom, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento, em relação à questão justamente de um ideal, né, de estabilidade, de prosperidade, de melhoria no padrão de consumo, no padrão de vida da população, que estaria associado ao Trump. Bom, como colocou o Luiz Carlos, na prática não aconteceu no mandato dele e isso não vai acontecer no novo mandato. Tá? Porque, na essência, tirando a parte protecionista, o Trump é completamente ultra-neoliberal. Tá? E contra sindicatos, e contra a organização vamos dizer, de negociações salariais em escala setorial, escala maior. Então, na verdade, isso é ilustrado talvez da forma mais clara com as falas do Musk. O Elon Musk, bom, que virou uma espécie de braço direito do Trump na campanha, tem falado em inúmeras ocasiões o ódio total que ele tem em relação aos sindicatos, inclusive dizendo que os sindicatos deveriam ser ilegais. Tá? Então, obviamente, não vai haver melhorias significativas para os trabalhadores, não vai acontecer. A questão é como você consegue desfazer esse processo de convencimento dos trabalhadores que a situação deles melhoraria com uma eleição do Trump e ficaria melhor, em particular, em relação à situação que conseguiram no mandato do Biden. Bom, isso realmente é um problema. Isso não tem uma. Acho que não temos, infelizmente, uma receita milagrosa, né, para
para conseguir isso. Mas isso é realmente um questionamento fundamental que tem que ter a esquerda, de forma mais geral, todo o campo mais progressista, em relação a essa retórica, né, da extrema-direita. Quanto ao perfil elitista do Partido Democrata e a ausência de influência que teria tido uma figura como o Bernie Sanders. Aí não necessariamente compartilho seu pessimismo, Luiz Carlos, porque se a gente for olhar, justamente o surgimento do Sanders, mesmo se não impediu que em 2016 seja designada como candidata a Hillary Clinton, que representava, que aí era a encarnação dessa direita neoliberal dentro do Partido Democrata, do ponto de vista econômico e social. Mesmo assim, justamente na designação, nas primárias de 2020, que levaram eh, a vitória do Biden, a escolha do Biden ela foi feita por quê? Porque o Biden, justamente, era um velho representante do partido, né, eleito há mais de 40 anos, quase 50 anos, do Senado, como muito experiente, que tinha sido já vice-presidente por 2 mandatos com Obama, e que justamente se colocava nas questões, pelo menos internas, econômicas, sociais, numa posição muito mais central no partido e muito mais capaz, inclusive, de abrigar as ideias e os princípios da esquerda do Partido Democrata. A tal ponto que, inclusive, durante a campanha dele, nas primárias, ele acabou incorporando uma série de propostas do Bernie Sanders. Tá? Então, eu acho que justamente no partido, da mesma forma que minha percepção, usando assim, no caso do Biden, os elementos programáticos, eh, minha percepção é que justamente o governo dele foi um governo que rompeu com algumas tendências neoliberais fundamentais que tinham se instaurado, que tinham meio que tomado conta também do Partido Democrata, e que justamente por conta do surgimento do Sanders, mesmo se o Sanders não foi escolhido como candidato, né, nas primárias, mas não esqueçamos que ele conseguiu votação expressiva, né, particularmente em 2016, nas primárias contra a Hillary, e que no final das contas foi mais o establishment do partido que salvou a vitória da Hillary do que outra coisa. E eu acho que sim, teve um efeito justamente de deslocar para a esquerda a pauta do Partido Democrata e até de colocar como uma questão central a reconquista dos trabalhadores, pelos quais realmente o partido tinha voltado as costas, que seja nos 2 mandatos do Clinton ou nos 2 mandatos do Obama, né? Então, eu acho justamente que teve essa guinada à esquerda, tá? Que o governo do Biden concretizou essa guinada à esquerda, mesmo se obviamente pode ter sido muito mais, mas enfim, o importante é que mudou o sinal, é um sinal que era sempre de piora das condições sociais, trabalhistas, salariais, etc. Lá você mudou. Assim, se você olhar a maior parte dos indicadores, muda o sinal. Tá? Então, isso é um elemento factível, né? Só que, de fato, talvez, né, não tenha conseguido transmitir o suficiente, convencer o suficientemente essas classes populares dessa mudança de rumo. Uma hipótese. Tá? Se a gente for agora olhar como tinha prometido antes a evolução do perfil de votos, né, por categorias na eleição, a gente vê que tem uns fatores interessantes. Um que já foi sublinhado pelo Luiz Carlos e que uma aposta grande da candidatura da Kamala Harris era numa progressão expressiva no voto feminino, em particular através
da pauta da defesa do direito ao aborto. Infelizmente, como já enfatizou o Luiz Carlos, isso não aconteceu. Então, a Kamala Harris venceu, com uma certa folga no voto feminino, mas, pelo jeito, não conseguiu mobilizar o suficiente as mulheres para ir votar contra a pauta, vamos dizer. Numa, mas pior, ela É, venceu, mas venceu com uma margem muito menor do que o governo, do que os democratas venceram há 4 anos. Ela perdeu o voto feminino, não ganhou o voto. Ela perdeu. É, como? quer dizer, ela ganhou, mas ganhou com uma Ela margem ganhou um menor. voto feminino, sim, mas em certas categorias ela perde. Com quem ela ganhou? Vamos entrar no voto feminino. Tá? Ela ganhou voto com as mulheres de mais de 65 anos. Ou seja, uma geração que, justamente por conta até dos movimentos de direitos civis, os movimentos progressistas, tinha sido justamente a geração que conseguiu as maiores conquistas, né, para a pauta feminista. Tá? Ela ganhou votos em relação ao Biden na categoria das mulheres diplomadas, com diplomas universitários. Ou seja, no grupo das mulheres mais educadas. Pelo contrário, perdeu voto em relação à eleição anterior, pegando a candidatura do Biden, nas categorias das mulheres menos educadas, ou seja, que não têm diploma universitário. Mas não perdeu muito, assim, sabe? Pelo menos um pouco, tá? Então, realmente, o que a gente observa e aí, se a gente for olhar de novo na faixa etária, os, ah, a, tanto nos jovens quanto na faixa, vamos dizer, intermediária dos 45, 64 anos, aí houve um avanço do Trump. E aí a gente volta a uma especificidade da eleição americana. A eleição americana nos Estados Unidos não tem obrigação de voto, né, como o Brasil, né? Então, um movimento de adesão, no caso, a pauta de defesas dos direitos das mulheres, essa pauta, para ela, pelo jeito, houve um certo sucesso nessa pauta na campanha da Câmara. O problema é transformar esse sucesso, vamos dizer, entre aspas, de opinião, em voto. A pessoa tem que ir votar. E aí você observa que realmente essa transformação de uma visão que, pelo jeito, tinha um sucesso grande na população feminina nos Estados Unidos, em votos não aconteceu. Então, isso é um problema mesmo. Tá? Uma Sim, sim, capacidade. não, mas meu ponto é que o governo também, vários setores progressistas, né, incluindo ligado à parte internacional, só para pegar o voto que não é que em alguns lugares como Michigan é expressivo, de muçulmanos que certamente não votam no Trump, mas com a política externa e a repressão que foi feita nas universidades, etc., contra movimentos progressistas, que não votavam no Trump, mas enfraqueciam, Não foi acabaram não votar. votando Mas aí, bom, era uma situação também insustentável. A Câmara não ia assumir uma posição pró-Palestina então pelo ela tentou. peso do voto da comunidade judaica, por exemplo, que é enorme no Partido Democrata, pelo peso histórico dos compromissos americanos numa aliança com Israel. Então, isso não ia acontecer. Isso nem estava em discussão. O problema é que, assim, dizer, mas ela. Tá, mas qual era a solução? Ela ia assumir uma posição pró-Palestina? Isso não era Não, não era concebível. assumir, mas pelo menos relativizar um pouquinho as posições. Não, Isso, na questão a da atitude que guerra, ela ela não teve, na teve, verdade, ela não fez nenhuma nuance. Na área externa não houve nuance nenhuma. Ela comprou o pacote fechado. Dentro do próprio na Partido verdade, se a gente Democrata, for figuras olhar, como Sanders colocavam, embora a questão externa não é fundamental na eleição isso que eu ia americana. falar.
tá? É, Não é fundamental. Mas como nós estamos tratando na margem, em algumas regiões ela pesa. Agora, a meu ver, a grande questão é a questão da agenda ideológica. Qual é a utopia progressista? Não tem uma utopia econômica progressista clara mais, né? Você tem muito mais na margem, enquanto, por outro lado, apresentava distorcida, mas uma utopia de nós vamos retomar aí a posição dos trabalhadores, eles vão ficar melhor, o seu maior desafio, que é a concorrência com os imigrantes, vai ser de alguma maneira revertida. Nós vamos trazer de novo os empregos de qualidade para os Estados Unidos. Contra isso, não havia discurso alternativo. Aliás, eu volto a enfatizar isso, a esquerda internacional, em vários lugares, está perdendo isso, né? Você pega mesmo no Brasil, a gente dificuldade de trazer utopia de nós vamos reformar a ordem econômica a favor dos trabalhadores, nós vamos, de alguma maneira, recuperar o desenvolvimento, uma agenda dentro disso. É extremamente complicado você conseguir que os governos progressistas coloquem isso abertamente. Isso tem enfraquecido profundamente, né? O que não dá é para botar culpa nos trabalhadores pelas suas próprias escolhas, porque isso é um pouco perigoso. Quer dizer, eles escolheram. Não é que eles votam mal, é porque tem alguma coisa muito errada da maneira em que nós estamos apresentando as agendas para eles. A percepção deles é que o mundo não, que a realidade deles não está indo bem. Pode até ter melhorado na margem em alguns setores, mas foi isso, na margem em alguns setores. Mas, o Não Prado, acho que. Prado, Fala. não, eu acho que o Numa tem um ponto que eu gostaria de ressaltar nas questões que o Numa está colocando, que é o seguinte. Eu acho que já não é a primeira vez, acho que o Numa já colocou isso várias vezes. Eu acho que o Numa tem uma interpretação distinta dessa. O que o Numa está falando é o seguinte, que eu acho que isso é muito. Você tem um ponto aqui, Numa, que eu acho que é um ponto muito importante, que é um ponto que eu acho que é crucial nessa discussão, que é o seguinte: o que você está falando é o seguinte, olha só, não é verdade que o Partido Democrata abandonou os trabalhadores. Não é verdade que, na verdade, assim como seria uma visão um pouco à la Hillary Clinton, tá certo? Fala assim, olha, não, com só uma Biden. observação. Não, O deixa eu só Biden desenvolver. apareceu junto com os sindicatos Isso, é isso que. na Exatamente, é isso, negociação. mas é isso Quando que que eu. um seu presidente vai apoiando Isso, os num sindicatos, piquete, não é aparecendo isso? junto Num com piquete. eles na negociação do setor automobilístico? Isso é uma realidade, não é uma. Não, O não, Trump não apareceu com eles. O Biden foi para o piquete, né? Onde é que se havia um presidente americano no piquete? Não, mas eu estou pegando esse gancho seu, porque eu estou querendo explorar um pouco isso, que é o seguinte. Então, na verdade, que a partir do movimento do Sanders, como você disse, quer dizer, você tem um movimento mais à esquerda do próprio Partido Democrata. Não, eu só estou falando o seguinte, que você pode ter uma avaliação, que é uma avaliação assim, na verdade, o Partido Democrata perdeu, porque, na verdade, ele abandonou os trabalhadores, ele abandonou as suas questões históricas, patatá, patatá, tá certo, e nessa vertente. O que você está colocando é outra coisa, Numa, que eu acho que aí é mais complicada, que você está colocando o seguinte, ó, na verdade, isso não é correto. Na verdade, o governo do Biden representou um avanço para os trabalhadores em muitas dimensões, em muitos sentidos. E aí, então, a gente coloca a questão, é isso que eu quero chegar, Numa, que é o seguinte: mas isso não foi suficiente para ganhar uma eleição, tá certo? Isso não foi. Eu acho que é esse o ponto que eu acho que o Numa traz, que é um ponto importante, que é o seguinte. Então, a gente abandonou as classes trabalhadoras. Não, a gente tem que ter um governo mais comprometido com a classe trabalhadora, a gente tem que ter um governo comprometido com política industrial. Tá certo? Eu posso pegar uma série de um cardápio, tá certo? Do que fosse um governo progressista e falar assim: o governo Biden foi progressista, mas ele perdeu, tá certo? Ele perdeu a eleição. Por quê? Eu acho que a grande questão é essa, é o porquê. Tá certo? Por quê? E não simplesmente, entendeu, o Prado? Eu tô fazendo uma nuance aqui, acho que tem uma Sim, mas nuance importante aqui, porque eu quero colocar o seguinte: que classe trabalhadora é essa? Tá certo? Quando você faz
governo para a classe trabalhadora, que classe trabalhadora é essa? Como é que se estrutura essa classe trabalhadora? Quem está dentro dessa classe trabalhadora? Quem é beneficiado pela política industrial, por isso, por aquilo? Está me entendendo, Numa? Quer dizer, ou seja, E talvez aí a surge a questão sociedade dos se tornou muito autônomos. mais complexa do que era antes, Isso. E e então surge a simplesmente questão. acusar o governo, o Biden esqueceu dos Exatamente. trabalhadores, o Biden, lá na Hillary Clinton, né, lá na questão de Wall Uhum, Street, do mercado financeiro, patatá, patatá, você vai indo com as big techs, não é isso? Pá, 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 pá. uhum. E o que o Numa está falando, gente, o governo Biden não foi isso. Não foi isso. Na verdade, o governo Biden foi uma outra coisa. E essa outra coisa não deu certo. Não foi suficiente para entendeu? Para alcançar uma vitória eleitoral, ou, no entanto, para manter políticas públicas, né, sustentáveis no longo prazo, patatá, patatá, patatá. Ou seja, então eu acho que a questão do número é uma questão muito importante, porque ele inverte um pouco a análise, tá certo? Ele fala, não, peraí, gente, não é assim. O time jogou para frente, né? O time não jogou para trás. Mas, Vocês estão errados. Ricardo, Ah, deixa a gente não só. ganhou porque o time não jogou para frente. Não, o time jogou para frente. E a gente não ganhou, caralho. Por que, né? O que que aconteceu, etc, etc. Entendeu, o Prado? Eu acho que esse gancho do Numa que eu acho que é um gancho meio desconcertante. Falar, ah, não, vai na merda, não, governou, o governo era ruim, não sei o quê. Aí você, ué, mas peraí, ele fez muitas coisas daquilo que a gente defende, ele fez muita, né, caramba? E aí, e o que que acontece? Quer dizer, que mundo é esse? Então, não, eu estou falando isso, sabe por quê, Numa? Porque você pode ter, na verdade, um recuo dessa posição. Fala, ah, não, então que não deu certo, então por que que a gente vai fazer esse tipo de política pública? Então, na verdade, essas políticas públicas foram derrotadas. E não, olha só, Prada, é diferente você falar assim, não, ele foi derrotado porque ele não fez essas políticas públicas voltadas para os trabalhadores. Não, ele fez e foi derrotado. Então, quem foi derrotado são essas políticas públicas. Então, o Numa dá um nó aí, ele banana um pouco o jogo. Não, Ele vai Ricardo, bananar o jogo bravo, eu acho. deixa eu explicar a minha posição. Eu não acho que ele foi derrotado por causa dessas políticas. Ele foi derrotado apesar dessas políticas. Como você Essa. mesmo colocou, como você mesmo colocou, eu posso fazer uma melhoria em determinados segmentos que tem percepção. O número de sindicalizados nos Estados Unidos é muito baixo, aumentou um pouco, mas ainda é muito baixo. É, a, Eventualmente, trabalhadores do setor automobilístico, eles são importantes, mas os famosos sindicatos do setor automobilístico, né, é, 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 que são ligados tradicionalmente ao Partido Democrata, representam uma fração do que representava no passado. O meu ponto, Bicalho, é o seguinte: esses discursos que são colocados num contexto tecnocrático não significam mobilização de massa e não falam para a maior parte dos trabalhadores. O meu ponto a de discordância com Numa é que, de certa maneira, ele diz o seguinte: a massa de trabalhadores não percebeu que o governo era pró-trabalhadores. Eu acho isso equivocado. Não é que não percebeu. Embora eu conceda também que o domínio das mídias, né, o que foi feito de manipulação, especificamente no X, foi uma coisa que só é possível na bagunça americana. No Brasil, por exemplo, não seria possível fazer. Mas o fato é que o número expressivo dos trabalhadores americanos não tem percebido melhoria para eles. Eles não percebem isso. Eles estão com dificuldade de fazer seus pagamentos, eles consideram a qualidade dos empregos ruim. Ah, mas os empregos melhoraram a qualidade de alguns setores. Ok, mas esse não representa a maior parcela dos trabalhadores. São muito mais a quantidade de trabalho hoje na área das big techs. Até uma coisa interessante, a presidente, a presidente quem passou a ser a diretora do setor que deveria controlar as big techs, do FTC lá nos Estados Unidos, é uma figura extremamente progressista, que entra lá em tese, nós avaliamos que ela ia fazer um trabalho que é Lina Khan,
escreveu um artigo sobre a Amazon, que uma das jovens advogadas que defendia o controle das Big Techs. Chegou no FTC, o Federal Trade Commission, não conseguiu fazer nada disso, não conseguiu aprovar nada, porque a instituição e os outros commissioners, que eles chamam, conselheiros, eram não iam dentro dessa linha, ela não foi adiante com isso daí. Então, não adianta você botar pontualmente uma ou outra figura mais progressista, mas se você não conseguir articular uma agenda de transformação. Não há uma percepção de uma agenda de transformação progressista. Hoje, quem parece que tem uma agenda chama atenção, é regressista, né? Não é o que nós apoiamos, mas que se apresenta com agenda, inclusive internacional, é extrema-direita. Nós vamos reconstruir o país, vamos reconstruir o espaço dos trabalhadores, etc. Qual é a discussão disso, por outro lado? Qual é a disposição de enfrentamento? Você faz tudo bem político industrial, mas você não tem nenhuma preocupação de alterar a ordem das coisas, de fazer uma agenda de reformas mais pesada. Pelo menos não tem conseguido mobilizar a população dentro dessa linha. Eu entendo que é um grande desafio. Volto a chamar a atenção. Concordo com o Numa, é uma melhoria com referência a outros governos. Não acho que você tem que abandonar essas políticas. Eu acho que você tem que fazer essas políticas e mais. E tem que colocá-las no contexto de uma agenda, que também não está. Qual é a agenda? Para onde nós vamos? Qual é o próximo passo? Quais são os próximos movimentos? Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Mas numa, isso aqui parece muito com o meu cardiologista, que quando eu mando os exames para ele, ele fala assim: Ronaldo, os números melhoraram, mas continuam ruins. Sabe aquela coisa? É Não, o meu problema com o isso é meu o primeiro aspecto, cardiologista. Eu e acho que por isso às que eu vezes tem falei isso, de né, velho? mudança de sinal, tá? O problema é Porque que, às de vezes. fato, você não vai transformar um sistema cujas estruturas evoluíram de forma tão desfavorável aos trabalhadores, tá? Em termos distributivos, em termos de renda, bom. Um elemento, mas aí, de novo, eu acho que assim, nessas eleições, certamente não tem um elemento explicativo. Você tem uma série de elementos, muitos deles, na verdade, interligados, que vão contribuir a fornecer uma explicação, mas não tem uma explicação unidimensional. Mas voltando à questão do perfil, que você colocou, na verdade, na sua fala, né? Voltando à questão do perfil dos trabalhadores. De fato, com a Revolução Neoliberal da década de 80, você tem mudanças profundas que vão afetar o mercado de trabalho. Em particular, um avanço rápido e crescente da precarização dos trabalhadores. Ou seja, você tem novas categorias de trabalhadores que aparecem, muitos trabalhadores autônomos, por conta do processo de externalização de muitas atividades das empresas grandes e até médias, né? Que, bom, por exemplo, utilizar terceirizados para uma parcela crescente de tarefas, tá? E aí esses terceirizados vão ser empregados em entidades pequenas, não beneficiando, na verdade, das coberturas sociais dos quais beneficiavam antes em empresas maiores. Então, esse é um primeiro elemento, tá? Então, tem uma assimetria muito grande, e nisso concordo com o Luiz Carlos, entre a situação de um trabalhador, um operário, técnico do setor automobilístico, que beneficia de uma convenção coletiva muito hum, generosa, apesar dos ataques, né, das coisas foi objeto, e em relação a um trabalhador que vai trabalhar numa empresa, por exemplo, de terceirizado de limpeza, que não vai ter quase nenhum, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O avanço também dos autônomos é uma característica das últimas décadas. E, nesse sentido, essa enorme progressão do Trump no voto dos homens latinos, no qual ele passa a ser maioritário, né? Que é algo que pode surpreender até pelas inúmeras falas preconceituosas
que teve o Trump em relação a essa comunidade, né, ao longo da campanha, na verdade, desde que aparece na política, né? Essa situação, em parte, pode ser explicado pelo fato que nessa comunidade latina você tem muitos autônomos. Você tem muitos pequenos artesãos, gente que trabalha no mundo da construção civil, etc. E, de fato, o discurso de cortes fiscais, de cortes tributários, que foi enfatizado pelo Trump ao longo da campanha, que ele intensificou, né, falando, talvez tenha representado um apelo grande, enfim, não é que talvez, representou um apelo grande para esses pequenos empresários, até empresários individuais. Isso é retratado por uma série de pesquisas de opinião. Bom, então isso é um fato. Tá? Aí, realmente, tem que repensar como você pode redesenhar o sistema, vamos dizer, de solidariedade nacional para também atender às necessidades dessa população. Porque, de fato, esses autônomos, e, aliás, quando a gente comentou a eleição do Milei na Argentina, isso também tem um papel. Porque quando a gente fala, como que as pessoas de menor renda puderam votar pelo Milei na Argentina? Quando você for olhar, a imensa maioria dos que votaram pelo Milei, que pertencem aos estratos menores de distribuição de renda, são justamente autônomos. Ou seja, para essas pessoas que você acabe com o sistema trabalhista, com o sistema de proteção dos trabalhadores assalariados, tanto faz. Pelo contrário, inclusive, bom, tem toda uma retórica que também utiliza o Trump, em parte, contra os privilégios, né, dos funcionários públicos, dos trabalhadores com carteira assinada, etc. Então, na verdade, você tem que redesenhar, talvez, esse sistema para essas categorias, essa categoria em particular, os autônomos, sentir que uma política mais progressista, mesmo se ela vai aumentar a tributação, porque tem que ser sustentada com receitas fiscais, né? Mesmo se vai acontecer isso, eles vão receber também benefícios crescentes. Eles vão receber serviços, ter acesso a serviços públicos melhores, eles vão ter algum tipo, por exemplo, de proteção social, porque um autônomo, por exemplo, tem vamos dizer, no caso da construção civil, que concentra muitos autônomos, e frequente você ter acidente de trabalho. Tá? E, de fato, no caso dos Estados Unidos, os dispositivos, por exemplo, para poder ter uma renda no período durante o qual você não tem atividade são muito ruins. Então, você poderia trabalhar em cima disso. A estender elementos que pertencem ao sistema de proteção dos trabalhadores assalariados para os autônomos. Tá? São pistas. Não digo que isso vai resolver, mas o ponto é o seguinte: você tem uma complexidade crescente no mercado de trabalho. Você tem muitos tipos de trabalhadores. Tá? Então, você tem que ter soluções, você tem que ter apelo para todas essas categorias de trabalhadores. E talvez, justamente, isso seja uma das pistas, uma das direções a ser exploradas pelos partidos, enfim, pelas forças progressistas, e conseguir, assim, fazer com que essas novas categorias que têm um peso crescente, na massa dos trabalhadores se sintam também contempladas pelos avanços sociais. Não sei. Tá certo. Bom, senhores, aqui pô, já tem 1h20 de programa, vou me encaminhando aqui para o final. E vou fazer o final da seguinte maneira: eu vou encaminhar aqui o final e pedir a vocês, no encerramento, justamente para cada um de vocês falar sobre um pouco sobre o impacto que vocês esperam sobre, no caso brasileiro, né, dessa eleição da vitória do Trump. Então, para encerrar, eu pediria que vocês fizessem as suas últimas considerações em cima justamente dos impactos sobre no caso brasileiro, né? Coisas que a gente já discutiu aqui, né, várias vezes, etc. Só para dar uma fechada aqui o nosso programa e o pessoal não ficar em casa. Ué, mas vocês não iam falar do impacto brasileiro? Pô, não vão falar sobre esse negócio? Então, Pradinho, suas palavras finais. Qual é o impacto desse bololô todo sobre o Brasil? Calho, eu acho que ele não é trivial, mas eu não exageraria tanto esse impacto também, não. Tá, vamos lá.
Quais são, onde é que eu vou falar sobre o ponto de vista econômico, tá? Eu não vou entrar em questões mais complicadas sob o ponto de vista político, que eu acho que é um outro raciocínio. Onde é que efetivamente a política do Trump pode nos afetar? Se houver sanções vinculadas à política brasileira junto aos BRICS ou alguma coisa do gênero. Se ele começar a fazer alguma coisa dentro dessa linha, isso pode ter um custo para o Brasil sobre esse aspecto. O Brasil agora está trabalhando, o Ministério da Fazenda acabou de lançar toda uma agenda para mexer com regulação de Big Techs. É muito interessante, né? Se você pega a consulta que foi feita pelo Ministério da Fazenda, a audiência pública, que recebeu colaborações de vários setores, inclusive nosso aqui, da UFRJ, etc. Muito curioso que o número de colaborações vindo de fora dos Estados Unidos foi expressivo. Na verdade, foi maior do que o número de colaborações vindo do Brasil, que mostra que essas empresas estão se articulando para resistir ao crescente regulação econômica e não econômica que elas vão passar. Certamente no governo Trump isso vai ser um jogo pesado, né? O fato do Musk estar muito próximo a ele e ter feito coisas que são inaceitáveis em qualquer coisa parecida com democracia, né? Dando US$ 1 milhão para quem se inscreve, para eleger entre que se inscreve, mexendo na estrutura da sua plataforma de tal maneira a beneficiar um determinado candidato. O argumento é que isso é liberdade de expressão. O Brasil não vai aceitar isso como liberdade de expressão e a gente pode ter uma agenda de que, na verdade, a tentativa brasileira de regular essas empresas é um atentado à livre expressão. Nós já tivemos isso no passado, o argumento de empresas dentro disso aí, quando você tentou fazer uma regulação econômica de empresas da área de mídia, né? A famosa uma legislação sobre isso que foi derrubado, isso tem vários anos que foi feita. A tentativa, o argumento de que você regular broadcast, regular TV aberta, seria reduzir a liberdade de expressão, quando na época o que se discutia era questão econômica, não era questão de opinião. Isso vai bater de novo. Então, eu vejo com preocupação, entendo que o Brasil tem condições de se contrapor a essas questões, mas certamente nós vamos ter que ser mais cautelosos na área de relações econômicas internacionais. Eu entendo que o governo brasileiro está sendo bem equilibrado nisso. O movimento que foi feito com referência à Venezuela, na casa dos BRICS, pode não ser muito simpático para segmentos da esquerda no Brasil, mas a defesa da democracia é importante para nós no Brasil, para a agenda do, do governo brasileiro. A cautela brasileira em entrar na questão da Rota da Seda, dizer, vamos fazer os acordos que nos interessam, mas não vamos aderir integralmente, também vai dentro desse sentido. Então, eu entendo que esse governo tem habilidade o suficiente para ir navegando dentro desse cenário, mas não é um cenário confortável de maneira nenhuma. Pradinho, valeu, muito obrigado pela sua participação aí aqui no nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo 88. Numa suas palavras aí, o seu encerramento sobre esse tema, né? Fechando, bom, mas como é que isso bate na gente? Bom, além dos elementos que foram sublinhados pelo Luiz Carlos, e claro que vai ter uma influência ideológica sobre a orientação do debate econômico em função assim, da política que vai ser implementada pelo Trump. Então, isso acaba respingando no resto do mundo, né? Acaba
criando assim eh, umas alterações, no curso do debate econômico, como em outros debates, obviamente, sobre as consequências imediatas para o Brasil. Bom, tem esses aspectos comerciais que foram sublinhados pelo Luiz Carlos. Do ponto de vista, obviamente, da definição das políticas macroeconômicas, pode ter. Vamos ver como vai evoluir a política monetária nos Estados Unidos. Isso vamos ver em função uh, que vai do quanto o Trump vai implementar mesmo do programa dele. A gente pode ter, isso pode levar a algum tipo de mudança na política monetária americana, e como a gente sabe, bom, a gente acaba tendo que se adaptar a essas mudanças da política monetária americana. No nosso caso, para nossa política cambial, e nossa política monetária de forma geral, né? Do ponto de vista produtivo, aí realmente não sei assim o quanto essa eleição do Trump vai ter de influência, porque não me parece, pelo menos no imediato, que isso possa alterar muito o curso, né, das opções de política, dizer, produtiva, né, do país. Então, não poderia dizer, né, não sou, confesso que eu não tenho muito essa capacidade de ir prevendo, mas certamente vai ter que demonstrar uma grande cautela, porque mesmo assim, de uma forma às vezes um pouco caricata, né, caricatural, né, é, a política do Trump definida, política de inserção geopolítica e geoeconômica, e definida como sendo muito isolacionista, bom, na prática tem uma série de elementos que vão ficar na pauta. Tá? Então, certamente, como se diz, um antagonismo em relação à China, a questão do Oriente Médio, particularmente a questão iraniana e a questão israelense. Nesse sentido, esse mundo da década de 2020 é diferente do mundo da década de 2000 com o qual lidou o Lula. E certamente a eleição do Trump vai significar um acirramento ainda maior desse caráter conflituoso, né, do sistema econômico e do sistema, de forma geral, geopolítico mundial. Tá? Então, a posição, vamos dizer, a mais conciliadora que caracteriza, em geral, o Brasil, pelo menos tirando o governo do Bolsonaro, ela, na verdade, não é difícil nesse mundo, porque você consiga carregar uma posição conciliadora, sendo que todo mundo briga com todo mundo, mesmo dentro dos BRICS. Os BRICS são uma ilusão, assim, quando você vê o grau de conflituosidade que você tem já começando entre Índia e China, bom, a possibilidade de você ter uma agenda comum maravilhosa que vai mudar a organização mundial me parece extremamente improvável, tá? A tentativa também de integrar a Arábia Saudita no grupo, com o Irã no grupo também, dois países que são fundamentalmente que têm interesses completamente opostos. Então, eu não sei o quanto essa visão de uma alternativa representada pelo BRICS pode surgir, dado o enorme grau de conflituosidade dentro do próprio grupo. Então, realmente, a posição do Brasil fica complicada. Não esqueçamos que, mesmo se não é um documento oficial, o documento de trabalho 2025, que foi amplamente comentado, elaborado em particular pela Heritage Foundation, né, que é um think tank ultraconservador vinculado justamente ao movimento MAGA, né, Make America Great Again, né, do Trump. Esse documento, de fato, fala muito mais de elementos internos dos Estados Unidos, porém, tem uma parte sobre a América Latina. E claramente a América Latina, nesse sentido, permanece uma região, mesmo com uma opção supostamente um pouco mais isolacionista dos Estados Unidos, permanece uma região na qual os Estados Unidos não vão abrir mão da sua influência.
Então, a margem de manobra que vai ter o Brasil dentro desse contexto não me parece das maiores. Realmente, bom, isso exatamente que foi colocado eh, na sua última fala pelo Luiz Carlos, tá? A gente vai ter, enfim, o Brasil vai ter que, assim, se mover numa num espaço extremamente estreito. Tá? Então, uma afirmação muito maior do ponto de vista geopolítico e no que toca a sua pergunta geoeconômico, me parece mais difícil. E talvez até essa recusa, né, por enquanto, né, de integrar as rotas da seda faça parte dessa estratégia cautelosa. Acho que que vai sobrar é isso. Isso é muito cauteloso, para não entrar numa conflituosidade que, no fundo, é a essência do Trump. O Trump se construiu na conflituosidade. O Trump não tem um programa positivo, é um programa contra. E sempre contra as elites, e contra a China, e contra os ambientalistas, e contra os progressistas, e contra os pós-modernistas, enfim, contra todo mundo. Tá? Então, o importante, talvez, seja tomar cuidado não entrar nessa lista do contra, porque visto as capacidades, vamos dizer, de atuação dos Estados Unidos, inclusive de impedir uma série de coisas, de desestabilizar a situação no Brasil, talvez seria uma opção meio perigosa. Valeu, Numa, obrigado. Obrigado, Pradinho. Queria agradecer aqui os nossos amigos, as nossas amigas que nos acompanharam nessa conversa de hoje e nos encontramos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue e vamos em frente.